Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos de Deus, que elas possam nos beneficiar a todos. Sinceramente, eu espero que você esteja em paz, muita paz, harmonia. Meus irmãos, o convite ao estudo, o convite ao trabalho perseverante para aprender. De início, é importante partir do princípio que quando nós nos colocamos à disposição do aprendizado, nós precisamos tentar entender aquilo que o universo tenta nos mostrar, aquilo que a vida tenta nos ensinar. Da mesma forma, quando nós lemos um livro, nós não podemos interpretar a mensagem do escritor segundo os nossos preconceitos e segundo os dogmas que nós inconscientemente ou conscientemente abraçamos. Colocarmos sim à disposição para entender o que o escritor está querendo compartilhar, porque senão nós continuaremos ignorantes, porque nós não oxigenamos as nossas ideias, não nos colocamos em condições para entender o que o autor, o que a vida está querendo nos ensinar. Essa disposição ao aprendizado. E é necessário perceber que nem sempre nós entendemos uma mensagem na primeira leitura. E às vezes nós, após inúmeras vezes que nós lemos, ainda nós encontraremos dificuldades em entendê-la. Mas é preciso o esforço incessante em tentar entender a mensagem que a vida, o escritor, o que Jesus Cristo quis nos ensinar. Agora, existe algo que é muito importante para o nosso aprendizado. É a nossa vivência, a nossa experiência. Quando nós nos libertamos do preconceito, dos dogmas e de maneira deliberada olhamos e tentamos descobrir o que a vida, a espiritualidade quer nos ensinar. Isso tem tudo a ver com a maturidade, não só com a idade, porque existem muitos irmãos que viveram bastante tempo, mas continuaram escravos, enclausurados nos seus preconceitos. O nosso objetivo hoje é falar a respeito do vale tenebroso, da zona abismal, do vale de sofrimento, do vale de trevas, ou, numa palavra, inferno. Como nós entendemos ou devemos entender o que Jesus Cristo realmente quis nos ensinar sobre esta região, se é que ele existe, as consequências dos nossos atos aqui na Terra. Então, se nós estamos olhando para a vida de Jesus Cristo sob a ótica espírita, nós precisamos nos socorrer, penso eu, primeiramente ao Evangelho. E nós vamos hoje usar como paradigma aquilo que se encontra mencionado no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo 50. Lá consta que Jesus Cristo disse: "E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes." Ali haverá prantos e ranger de dentes. E o que o Espiritismo diz a respeito? Primeiramente, esta expressão pranto e ranger de dentes não encontra apenas no Evangelho de Mateus. Em várias outras oportunidades, esta expressão ela é reiteradamente usada. Nós sabemos que o inferno ele é fruto das nossas ações. Isso é óbvio, mas infelizmente nós esquecemos daquilo que é óbvio. Às vezes nós nos apegamos aos rituais e esquecemos da nossa conduta. Mas é óbvio que nós iremos para um lugar bom ou de sofrimento de acordo com os nossos atos, com as nossas ações. Mas penso que não só. A nossa condição após o desencarne do corpo físico, a nossa condição se condiciona aos critérios e à regra que nós usamos aqui em nossa vida como encarnados aqui no planeta Terra.
E nós não podemos esquecer, meus irmãos, de agradecer a Chico Xavier quantos ensinamentos a espiritualidade maior nos trouxe por suas mãos. Eu quero inicialmente citar um livro que é conhecido por todos, ou pelo menos pela maioria, intitulado Obreiros da Vida Eterna. Lá no capítulo Treva e Sofrimento, consta uma seguinte frase, ela pronunciada por um espírito que estava sofrendo muito. Ele diz o seguinte: nossas faltas mal pagas na terra uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Nós notamos que o espírito sofrendo, ele destaca as faltas e também o fato de não ter reparado, não ter pago seus débitos aqui na terra. Mas eu destaco também a expressão uniram-nos aos espíritos perversos. Qual é o liame? O que nos leva a ligar a esses espíritos perversos? Aqui trata-se de um desabafo de um espírito que está sofrendo demais. O sofrimento era tamanho, o desabafo era tão assim perceptível que a expressão treva e sofrimento foi usada com o nome do capítulo 8º. Ali consta que naquela região trevosa, os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. Para quem é espírita, certamente e até mesmo facilmente, nós também iremos nos lembrar, quase que de imediato, daquilo que está no livro Nosso Lar, quando André Luiz compartilha as acusações, o apontamento, o julgamento dos espíritos, dizendo o seguinte: suicida, criminoso, infame. E ele diz: gritos assim cercavam-me de todos os lados. Será que Deus criou espíritos para nos julgar no plano espiritual, no inferno? Isso não é razoável. São irmãos nossos que estão ali naquela zona tenebrosa, na zona abismal, no inferno, no umbral. E André Luiz perguntava: onde os assassinos? Onde os sicários de coração empedernido? Nós iremos descobrir pela doutrina espírita que os assassinos, os sicários, eles usam dos mesmos critérios, da mesma pauta, da mesma régua, daquilo que nós usamos aqui quando encarnados. Tanto é verdade que nós não podemos esquecer aquilo que também está, aquele ensinamento pelas mãos de Chico Xavier, que André Luiz nos proporciona no livro Ação e Reação, logo no início, no capítulo intitulado Luz nas Sombras. Eu quero destacar a seguinte frase: eu posso adiantar que as densas trevas em torno, somente ali se aportam as consciências que se entenebreceram nos crimes deliberados, apagando a luz do equilíbrio em si mesmas. Nestas regiões inferiores não transitam as almas simples em qualquer aflição purgativa. Olha que interessante. As almas simples em qualquer aflição purgativa, situadas ali que se encontram nos erros naturais das experiências primárias. Nas zonas inferiores, propriamente ditas, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com o louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Assim, nós entendemos, nós conseguimos fazer um paralelo entre a mensagem de Jesus Cristo, que se nos apresenta Deus como misericordioso, como também com a justiça e com os sofrimentos das trevas. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 36 a 38, Jesus disse claramente no Sermão da Montanha: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e se vos hão dado. Porque, para mim, aqui é o X da questão. Porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Repito,
chega aqui um momento que nós devemos refletir detidamente. À medida em que nós julgamos, condenamos, nós seremos julgados e condenados. À medida que nós estudamos, à medida em que nós vamos vivendo, através das nossas experiências, nós então encontraremos, tudo leva a crer, a um entendimento mais profundo da mensagem de Jesus Cristo. A experiência, o estudo vão nos mostrando o significado profundo das mensagens de Jesus Cristo, a forma pela qual nós aprendemos, a persistência em aprender algo e olharmos aquilo que nós estamos analisando sem preconceitos, sem ideias preconcebidas, sem dogmatismo. Isso irá, sem dúvida, nos ajudar a decifrar aquilo que nós estamos procurando entender. Agora, é importantíssimo deixar bem claro, os critérios, a régua, aquilo que nós esposamos aqui em relação aos outros, aquilo que nós abraçamos como método de viver um desrespeito à lei, uma rebeldia, à medida em que nós vivemos usando esses recursos, nós seremos assim também julgados e condenados. E essa nossa postura nos encaminhará à célula, ao presídio, manter-nos-á na escuridão, numa verdadeira escravidão. As trevas, então, segundo a ótica espírita, aprofundando nos ensinamentos de Jesus Cristo, as trevas são deliberadamente escolhidas por nós. Não é um ente que fica em cima notando aquilo que nós fizemos de certo e errado. A nossa visão, meus irmãos, ela precisa se dilatar. Nós não podemos permanecer escravos aos dogmas. Precisamos adquirir, fomentar o hábito do questionamento. Repito, a ideia de que exista alguém anotando nossas condutas e, no momento certo, irá nos julgar e condenar. O dogma de que nós seremos condenados pelas nossas faltas a um eterno inferno, isso sim, isso não combina com a misericórdia divina e até mesmo com a sua justiça. Como pode alguém, numa única encarnação, ser condenado, até mesmo por suas condutas, a um inferno eterno? Agora, quais serão as formas de julgamento? Os critérios, a régua, aquilo que nós usamos aqui na Terra. Tem tudo a ver com aquilo que nós olhamos, com a forma pela qual nós procedemos, nos relacionamos, a forma pela qual nós julgamos a conduta do outro. Por isso que não julguemos. De certa forma, até mesmo indireta, mais ou menos é assim. Nós não iremos conseguir fugir da lei. O critério de julgamento em relação a nós será o mesmo que nós abraçamos, a mesma régua que nós abraçamos aqui na Terra. Parece estranho, mas pensemos. Vocês já analisaram o seguinte? Por que existem muitos censores, julgadores e até mesmo justiceiros nos presídios? Não seriam eles os primeiros a usar da compaixão diante daquele que caiu naquele mesmo ambiente, naquela cela, naquele presídio? Como pode aquele que talvez tenha praticado faltas mais graves julgar aquele que ali foi encaminhado para a prisão? Não é isso que acontece? Os presidiários, eles se sentem no direito de julgar, mesmo estando ali sendo julgados e condenados. Qual o motivo desta postura? É óbvio, eles estão usando a mesma régua, o mesmo critério, o olhar censor crítico que eles fomentaram durante a sua vida e ali também continuarão usando no presídio. Olha, para vocês terem uma ideia, quem escolhe como companhia uma pessoa que vive, que usa a força, a violência, o terror, a subjugação, a intimidação, quem escolhe uma pessoa para convivência íntima, ela será vítima desses critérios. Aí nós entenderemos assim de forma bem fácil o motivo pelo qual os revolucionários, eles matarem os revolucionários. Agora, aquele que defende a vida, mesmo que talvez alguém tenha lhe prejudicado, ele não matará ou ele tenderá a não matar aquele que faliu, que errou, que cometeu um delito.
Quem é misericordioso, obviamente, ele obterá misericórdia. Isso salta aos nossos olhos. Quem viveu abraçando o crime, ele sofrerá, obviamente, o julgamento de criminosos. Aí nós vamos entender o que a espiritualidade está querendo nos ensinar no livro Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação, Nosso Lar e assim por diante. Ou seja, quem busca a verdade, mesmo de acordo com seu nível de consciência, ele terá uma intimidade maior com a verdade. Quem vive com mentira, ele estará e será vítima da ilusão e da mentira. O homem de bem, ele procura soerguer o outro, o semelhante, ele obterá ajuda no plano espiritual, ao passo que o homem interesseiro, mesmo que aparentemente amigo, quando aqui na Terra ele está diante de um desafio, ou nos entrega ou não, quase sempre o homem interesseiro irá nos entregar. E ele se justificará dizendo que ele fez isso para preservar a sua sobrevivência, a sua vida, ao passo que um homem virtuoso, mesmo que justo, até mesmo diante dos nossos erros, ele empreenderá todos os esforços para não nos entregar, mesmo que ele tenha que colocar a sua própria vida em risco, em perigo. Repito, em Lucas, no capítulo 6, versículo 36 a 38, Jesus Cristo disse de forma clara: dai e ser-vos-á dado, porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. Só a experiência vai nos mostrando o significado profundo dos ensinamentos de Jesus Cristo. A forma pela qual nós olhamos, julgamos, a forma pela qual o critério que nós abraçamos, isso tem tudo a ver com o nosso futuro. Pode parecer confuso, mas quanto mais nós estudamos, isso vai se aclarando em nossa mente, através do estudo, da persistência, da análise, da observação, da experiência e da vivência. Nós vamos entendendo assim o significado profundo das lições. Devemos estudar, é claro. Agora, ficou claro também aqui que, para o nosso próprio bem, para até mesmo satisfazer ou concretizar os nossos interesses, é uma questão de inteligência fazer o bem, ser misericordioso, ser empático, ser benevolente. Assim, nós iremos usar a mensagem de Jesus Cristo como uma lei para que nos satisfaça, para que nos preserve de males futuros. Oxigenemos as nossas ideias. Tudo na medida em que nós caminharmos, nós chegaremos ao resultado que nós adredemente ou antecipadamente abraçamos. Se nós somos censores, críticos, impiedosos, não tenhamos dúvida de que com aqueles da mesma forma nós iremos viver, aqueles que usam da violência, do terror, da intimidação. Ao passo em que, quando nós usamos a empatia, o amor, a compaixão e a misericórdia, nós também iremos conviver, sobretudo no plano espiritual, com almas análogas, que são misericordiosas, que amam, que são benevolentes. Isso é o Evangelho. O Evangelho, a lição de Jesus Cristo, nos mostra que fazer o bem é questão de inteligência. Não se trata apenas de seguir um ritual, de abraçar uma religião, de abraçar determinado olhar dessa ou daquela instituição religiosa. A mensagem de Jesus Cristo vem para nos ensinar a caminhar, a fazer o bem e também, fazendo o bem, entendermos cada semelhante no seu nível de consciência, no seu nível de maturidade. Nós não estamos aqui para julgar. Seria de bom alvitre, seria aconselhável que, em vez da posição de um juiz, abracemos a de um advogado. Procuremos falar na defesa daquele que cometeu um deslize, que prejudicou, que causou um dano, porque todos nós aqui estamos em aprendizado, na medida em que a paz de Jesus Cristo esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.